Ou eu aqui de volta, tá? Pedindo aquele like esperto, a sua inscrição e o seu compartilhamento. Clica nessa birosca aí, não custa nada, não vai pagar nada, irmão. Só deixar o joinha, caramba. Se inscreva, dá essa moralzinha. Se comprar qualquer coisa na Amazon, compra aí pelo meu link aqui embaixo na descrição. Pô, o Fluminense ganhou, mano. Fica feliz. Ajuda a gente aqui. Cara, eu vou falar de Thiago Silva. Ele jogou, foi Copa da Inglaterra, Manchester City eliminou o time dele, o Chelsea. Ele estava todo macambúzio, lá no setor de entrevistas. Daí a repórter do TNT perguntou sobre o futuro dele. E o que ele disse nessa entrevista após o jogo é muito importante para a gente ter um fim dessa novela. Eu pensei que ele ia empurrar essa questão até junho, julho, eu estivesse esperando realmente uma situação com o Chelsea. Mas segundo palavras do próprio Thiago Silva, nos próximos dias, amanhã, hoje ou depois, não lá no meio do ano, ele já vai dar uma resposta definitiva sobre a questão dele, se ele fica na Inglaterra ou se ele vem para o Fluminense. Mas as palavras foram tão interessantes, pelo menos a gente tem um prazo para o fim dessa novela, né, aquelas novelas intermináveis de Manuel Carlos, Janete Claire, tem data para acabar não, mas está bem próximo de acabar, segundo palavras do próprio jogador. Chega, né? Chega. Então vamos lá, olha o que ele disse. Na mira do Fluminense para a sequência da temporada, o zagueiro Thiago Silva revela seu futuro nos próximos dias. Ele diz o seguinte: vocês vão saber nos próximos dias. Não quero falar nada agora com a derrota, né, a eliminação do Chelsea. Um pouco da tristeza, né? Então um pouco triste com isso. Mas mais cedo ou mais tarde isso vai acontecer. A notícia vai sair. Vai acontecer o quê? Ele dizer que vai ficar no Chelsea ou ele dizer que vai sair do Chelsea para o Fluminense, né? A notícia vai sair a qualquer momento. Thiago Silva também completou. Na minha cabeça já tem uma decisão, na cabeça dele já tem uma decisão se ele vai renovar com o Chelsea ou vir para o Fluminense. Então ele não está esperando uma decisão do Chelsea, já está dentro da cabecinha oca dele o que ele quer. Ele já tomou a decisão, só não disse ainda para a nação tricolor ou para a nação lá do Chelsea. Mas acho que não é legal, nesse momento, a gente falar sobre isso. Agora que foi eliminado pelo Manchester City, não vale a pena falar. Pega mal, estamos tristes. Daqui a pouco vocês vão saber, fecha aspas, entrevista para o TNT Esporte. O que chama na atenção nessas aspas do Thiago Silva é: na minha cabeça já tem uma decisão, independente do Chelsea ou de qualquer outra coisa, na cabeça dele já está decidido se vai ou se fica. Ele dizer que daqui a pouco vocês vão saber e que vocês vão saber nos próximos dias. Tô aguardando, hein? Tô esperando aí. Hoje estamos o quê? Vamos ver aí se sai no domingo, na segunda e na terça, um posicionamento definitivo sobre a permanência no Chelsea ou a vinda para o Fluminense. A boa notícia, em todos os sentidos, já, da vinda dele ou da permanência dele no Chelsea, a boa notícia é que a gente não vai precisar esperar até o meio do ano. Vai ser já. Tomara. Cerro Porteño Fluminense terá arbitragem do uruguaio. Vamos falar de Libertadores, né? O Fluminense ganhou do Vasco, agora vai viajar para o Paraguai, dia 25. Tem o jogo contra o Cerro Porteño. O uruguaio Esteban Ostodic, árbitro FIFA de 42 anos, será o árbitro da partida entre Fluminense e Cerro Porteño na próxima quinta-feira, dia 25, às 19 horas. Atenção horário, 19 horas, dia 25. Em Assunção, no Paraguai, pela terceira rodada do Grupo A. Próximo jogo do Fluminense, o Fluminense vai a campo no dia 25, contra o Cerro Porteño, às 19 horas. Já pelo Campeonato Brasileiro, o Fluminense volta a campo no dia 28, quando voltar lá do Paraguai, no dia 28, encara o Corinthians em Itaquera. Eita! Falamos do Thiago Silva, falamos dos próximos jogos do Fluminense, Cerro Porteño, Libertadores, dia 25, dia 28, Corinthians em Itaquera.
Fluminense que voltou a vencer. Eu quero falar de 4 destaques do Fluminense nesse jogo contra o Vasco da Gama, que é sempre bom a gente reforçar. Começando pelo Marcelo. Tem 4 destaques. É o Marcelo, o Arias, o Ganso e o Martinelli. Esses 4 aí foram primordiais para a vitória do Fluminense. O Marcelo na lateral esquerda, que encontrou muita liberdade, principalmente no primeiro tempo. Fez um cruzamento, um lançamento perfeito na cabeça do Ganso para o Fluminense abrir o placar. E não foi isso. O que a gente tem percebido no Marcelo é um crescimento na parte física. Ele está conseguindo participar durante mais tempo do jogo, 75 minutos. Ele não foi substituído hoje, não. Ele jogou os 90 minutos. Então ele está conseguindo jogar mais de 75% da partida. Está conseguindo completar uma partida e completar em alto nível, chutando de fora da área. Também teve um lance dele de fora da área, um chute de longa distância. Ele fez isso no jogo anterior. Marcelo está jogando no fino da bola, parece que está começando a carreira. Estou gostando muito das atuações do Marcelo. Ele foi o principal jogador do Fluminense ali pelo lado esquerdo no primeiro tempo. O outro também, que já é unanimidade, é o Arias, né? Pela movimentação, pelo deslocamento, pelo espaço, o respiro que dá o ataque do Fluminense. É um dos principais jogadores, tem voltado também muito para ajudar na marcação. Tem horas que você vê o Arias na linha de fundo, participando de uma jogada, depois você vê ele voltando para ajudar na marcação, ali o Marcelo, porque o Marcelo é também um jogador que precisa desse auxílio na parte defensiva, e o Arias também foi um grande jogador nesse jogo contra o Vasco. O Ganso é um capítulo à parte, pela sua atuação, pela distribuição do jogo. O Fluminense sentiu muito a saída dele aos 28 minutos do segundo tempo com a entrada do Lima. O time cai muito de rendimento quando o Ganso não está em campo. E que bom, né, que ele teve um problema na panturrilha e após se recuperar do problema, ele voltou bem. E o time é outro quando ele está em campo. O time respira. O meio de campo do Fluminense enxerga melhor, a nuvem sai e fica tudo claro quando o Ganso está no meio do campo, né? O problema é que você não tem um substituto à altura, ele não consegue jogar mais de 70% do jogo, tem que ser substituído, e quem está entrando não está entrando na altura. No caso o Lima, até o Terãs mesmo, quando tem ganho algumas oportunidades, não consegue corresponder. E o Renato Augusto se machuca constantemente. E foi por isso que o Renato Augusto foi contratado. É um jogador que está no nível dele. Mas o Ganso é espetacular, uma belíssima atuação, foi o principal jogador. Ele, Marcelo, o Arias foram muito bem. Outro que foi espetacular é o Martinelli, jogando na sua posição, jogando mais próximo da área, fez um gol. Uma jogada que ele participou ali na entrada da área, depois ele foi receber lá no segundo pau. Tem feito seus gols, tem feito boas atuações. Ele deu uma entrevista após o jogo dizendo que ele pode jogar em várias posições, o Fernando Diniz sabe o que faz. Eu acho que não, eu acho que ele não pode jogar como zagueiro, eu acho que ele tem que jogar como meio campo, ele tem que jogar na posição que ele jogou hoje contra o Vasco. Ele rende mais, ele joga melhor. Então, um jogador importantíssimo para o meio de campo do Fluminense, ao lado mais próximo ali do Ganso. Então, esses foram os meus 4 destaques. O Manuel também foi bem na zaga, isso é importante, o Manuel ter uma boa atuação. A gente estava voltando de uma parada longa, de uma suspensão, e a gente quer que o Manuel seja titular, mas não foi um grande destaque. Mas fez um bom jogo. Já quem mandou mal, na minha opinião, foi o Antônio Carlos, que entrou ali no intervalo do jogo, no lugar do Felipe Melo, e comprometeu bastante. Falei bastante dele no vídeo anterior da análise do jogo. Principalmente bolas aéreas, erros, pichotadas, cedendo o contra-ataque, principalmente ele que é um zagueiro alto, vacilou muito na bola aérea, na disputa ali com o Vegete. Outro que chamou minha atenção negativamente foi o André, errando muito passe, dando contra-ataque. Ele já não vem jogando bem, não foi só nesse jogo contra o Vasco, não. Em outros jogos, o nível do André tem caído muito. Eu não sei se é desgaste físico, falta de foco, meio do ano está chegando, não sei o que está passando pela cabeça dele, mas ele está fazendo coisa que ele não costuma fazer, que é errar passe. E outro que não foi bem novamente é o Lima, entrou no segundo tempo para fazer a função do Ganso. Também o treinador tem que enxergar que não é a praia do Lima. É uma diferença muito grande, você tira o Ganso e coloca o Lima, não vai chegar ao nível do Ganso, não vai fazer o que o Ganso sabe fazer.
Mas o Lima precisa ser mais participativo. Já que eu não tenho a categoria do Ganso para distribuir o jogo, vou participar de outra forma. Vou marcar, vou roubar a bola, mas não se apagar e sumir num clássico tão importante que é contra o Vasco. Na minha opinião, os 4 destaques: Ganso, Marcelo, Arias e Martinelli. Quem mandou mal para mim, André, Antônio Carlos, principalmente Antônio Carlos e o Lima no segundo tempo. É isso aí, deixa o like, se inscreva no canal, a novelinha do Thiago tá acabando e tamo juntos. Se inscreva, até o próximo vídeo, tô indo nessa. Fui!